Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos uma salve rainha pelos que já morreram, pelos que irão morrer no dia de hoje, pelas almas benditas do purgatório, pelos agonizantes, por todos que recomendaram nossas orações, pelo término da guerra, pela paz do mundo e pela nossa pátria. Salve rainha, mãe da misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos pegar a palavra de Ezequiel, capítulo 36, versículo 16. Ezequiel 36, versículo 16. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: Filho do homem, quando os israelitas habitavam sobre o seu território, eles mancharam-no por seu comportamento e seus atos. Seu proceder era, a meus olhos, como a menstruação de uma mulher. Por isso desencadeei sobre eles o meu furor, devido ao sangue que tinha derramado sobre a terra e aos ídolos com que a profanaram. Eu os dispersei no meio das nações, eu os disseminei entre as nações estrangeiras. Foi este um julgamento apropriado a seu comportamento e aos seus atos. Entre todos os povos, aonde foram, aventaram o meu santo nome, porque se dizia deles: eis o povo do Senhor. Eles deixaram a sua terra. Eu, pois, quis salvar a honra de meu santo nome, que os israelitas profanaram entre as nações, as quais tinha ido. Por isso declara a casa de Israel e que segue: eis o que diz o Senhor Javé, não é por vós que faço isso, ó israelitas, mas por honra do meu santo nome, que profanaste entre os pagãos, aonde tinhas ido. Quem manifestar a santidade do meu augusto nome, que a ouvitastes, profanando entre as nações pagãs, a fim de que conheça que eu sou o Senhor. Oráculo do Senhor Javé, quando sob seus olhares eu houver manifestado a minha santidade, por meu proceder em relação a vós, eu vos te retirarei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo, derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, em vós porei um espírito novo.
tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei minhas leis, e sigais minhas leis. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Habitareis a terra que fiz presente a vossos pais, sereis meu povo, e serei o vosso Deus. Eu vos purificarei de todas as vossas imundícies, farei vir o trigo, farei com que seja produzido em abundância, e vos isentarei da fome. Farei abundar os frutos das árvores e a colheita dos campos, a fim de que não tinhais mais de sofrer entre as nações a vergonha da fome. Então, lembrando-vos de vosso perverso proceder, de vossas ignóbeis ações, vos desgostareis de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e de vossas abominações. Não é por vós que faço isso, oráculo do Senhor Javé. Sabei-o bem, tende vergonha, enrubescei-vos por causa de vosso comportamento, ó israelita. Eis o que diz o Senhor Javé: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas imundícies, de todas as vossas iniquidades, reprovoarei as cidades, as ruínas serão reerguidas, e a terra inculta de novo cultivada, ao invés desse espetáculo de desolação oferecido aos olhares de todos os presentes, de todos os passantes, será dito: essa terra que se achava devastada tornou-se um jardim de Éden. Essas cidades em ruínas, desertas e desoladas, estão agora restauradas e repovoadas. Então as nações que restaram em torno de vós saberão que eu sou o Senhor, que reconstruí o que estava em ruínas e replantei o que estava baldio. Sou eu, o Senhor, que o digo e o farei. Eis o que diz o Senhor Javé: nisto ainda me deixarei abrandar pela casa de Israel, e o farei por eles. Eu os multiplicarei como um rebanho, tais como os rebanhos dos animais consagrados, tais como as manadas que se conduzem a Jerusalém, por ocasião das festas solenes. Tais serão os rebanhos de homens que povoarão vossas cidades em ruínas. Então se saberá que eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, eu tenho meditado muito o livro, que é o livro da Maria Sima, que é um livro que eu quero que vocês comprem e leiam como comunidade. É um livro que eu recebi de presente da doutora Filó, e para mim foi um dos presentes melhor que eu podia receber nesse tempo. Este livro ensina a gente que é muito fácil a gente ganhar o céu, mas é muito fácil também perder o céu. E por isso, neste livro ele vai falar muito para nós um caminho maravilhoso, aonde a gente vai entendendo que nós temos a graça de estar numa comunidade, mas nós temos também a responsabilidade de estar nesta comunidade. É uma graça e uma responsabilidade. Por isso, a partir do momento que Deus me chama para algo dentro da igreja, eu preciso entender na minha vida que a primeira pessoa que eu tenho que responder diante do que eu faço é o próprio Deus.
E tudo que eu irei fazer é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus não brinca conosco, nos levando para um trabalho, uma obra, para poder ter um acabamento infeliz. Não. Até porque a obra de Deus, quando é de Deus, ela prossegue. Deus vai dando um jeito de moldando pessoas, capacitando pessoas que possa assumir, em primeiro lugar, com muita humildade, com muita fidelidade, com muita determinação, aquele trabalho. Então, veja, Santo Agostinho, ele diz assim, que a oração é a maior realização do homem, e o maior presente que Deus deu ao homem. Então, uma pessoa que não reza, ela já é uma pessoa infeliz. Uma pessoa que não busca Deus em primeiro lugar, ela já não está dentro de um plano de Deus. Então, a oração, e isso quem diz é o doutor da igreja, é a maior realização do homem e o maior presente que Deus deu ao homem. Então significa, para eu poder ter sustento na minha vida, de consagrado de uma obra de Deus, ou de participante de uma obra de Deus dentro da igreja, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho que ser uma pessoa de oração. E eu tenho que rezar conforme o coração de Deus. Quando a gente lê Ezequiel, e fiz questão de pegar Ezequiel, porque quem não conhece o livro de Ezequiel deveria conhecer. Ezequiel, ele tem que ser treinado, moldado pelas mãos de Deus, como o barro das mãos do oleiro. Ele tem que se abandonar, e Deus vai treinando Ezequiel de uma forma que a gente fica às vezes assim surpreendido de ver a forma que Deus treina Ezequiel. Não é uma forma fácil. Às vezes a gente vem para a igreja com uma ilusão, que nós não vamos ter um caminho de exigências, de obediência, de via cruz. E por isso que às vezes é mais fácil a gente fundar alguma coisa para a gente poder não obedecer a alguém. Só que fundando alguma coisa, a gente também tem o martírio da fundação. A gente também tem que obedecer o bispo, a igreja. Então, viver nesta terra não é fácil nada. Tudo é ilusão. Achar que a gente vai fazer um caminho que é um caminho facilitado. Não. O caminho é um caminho de via cruz. E hoje eu quero que vocês entendam essa via cruz. Porque sem a cruz, e nós precisamos pregar muito nesse tempo, o poder da via cruz, o poder do sacrifício, o poder do jejum, o poder da obediência, porque nós estamos vivendo num tempo que as pessoas se forçam um pouquinho mais com ela já não quer mais fazer parte daquilo. As pessoas hoje, elas querem uma vida muito facilitada, sem a prova, e sem o deserto e sem a prova, ninguém vai crescer, ninguém vai amadurecer. Então, qual é o maior erro que cometemos quando rezamos? Fizeram essa pergunta a Maria Sima. Quem é Maria Sima? Uma mística que viveu na Itália, que Deus lhe concedeu a graça de ser intercessora pelas almas benditas do purgatório. Então Deus deu a graça a ela de conhecer o purgatório, de saber se uma pessoa da nossa família estava no purgatório ou se estava no inferno. Esta mulher é uma mulher muito santa, e uma mulher que nos coloca um caminho. Se a gente quer ganhar o céu, o paraíso, não adianta só estar numa comunidade e rezar. Isso todo mundo pode fazer, mas é necessário eu entregar a vida por aquilo. É necessário eu entender que eu estou aqui por causa de Jesus. Então, qual é o maior erro que cometemos quando rezamos? Me parece que muitos recorrem a Deus somente quando tem problemas, ou quando creem que necessita de algo. As orações de súplica são boas e claro que são ouvidas,
mas deveria estar sempre louvando a Deus e agradecendo por tudo o que Ele nos tem dado, tudo o que Ele tem feito conosco e por nós. É outra coisa que precisamos crescer dentro da dimensão da consagração a Deus, ter um coração de louvor, ter um coração rendido para bendizer o Senhor por tudo, até mesmo por aquela obediência exigida. Gente, então, não podemos recorrer a Deus, estar na comunidade quando eu preciso, quando eu necessito. Não. A minha doação, ela tem que ser 100%. E esse é o maior ato de louvor de uma pessoa. Quando a consagração dela é realmente perfeita. Quando a vida dela é uma vida doada, consumida para fazer a vontade de Deus. Nem todo dia a gente vai ter vontade de acordar e de trabalhar, organizar as cadeiras no lugar. Nem todo dia a gente vai ter ânimo para limpar uma casa. Nem todo dia a gente vai ter vontade de sair lá da nossa casa e vir aqui para fazer uma formação. Nem todo dia a gente vai ter esta vontade humana. Mas a vontade divina nos desinstala, nos leva, mesmo sem vontade, como vocês vieram hoje aqui. Talvez não foi um caminho tão fácil, mas você se desinstalou. E estar disponível na mão de Deus não é fazer mais o meu projeto de vida, é fazer o dele. E muitas vezes eu vou ter que abrir mão de algumas coisas do meu cotidiano para se render à vontade de Deus. Então, a Maria Sima, ela diz uma coisa muito bonita, que um caminho, um itinerário maravilhoso para a gente crescer na nossa espiritualidade. Em primeiro lugar, eu preciso crescer na adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu preciso parar a minha vida na contemplação. E quando a gente trabalha a questão do celular na vida das pessoas, muitos deles, eles vão ter a gente como um sinal de testemunho, como um norte. Então, quando a gente trabalha que todo mundo tem que carregar a Bíblia, se os próprios servos, se os próprios consagrados da comunidade Naiote não carregam sua Bíblia na mão, não está atento àquilo que é pregado, àquilo que é falado, como que eu vou ser testemunho para as outras pessoas? E a mais bela consagração, que se torna uma expansão do coração de Deus, é quando eu estou lá limpando, ou estou no banheiro, ou eu estou vendendo alguma coisa, mas com meus ouvidos atentos ao que Deus está falando. Eu estou ali fazendo tudo com tanto amor, com tanta generosidade, que se forma uma forma, que se torna uma forma também orante, de salvar vidas. Então, eu preciso rezar para crescer na minha percepção. Eu não tenho que ter alguém me empurrando o tempo todo, falando comigo, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, uma pessoa que reza, ela tem a graça de enxergar além, ela tem percepção, ela tem escuta de Deus para fazer o céu mover através do ser, da ação dela. Então, entender isso, vocês como leigos consagrados, precisam ler este livro. É muito importante para poder crescer no louvor, para poder crescer na dimensão de céu. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu preciso entender o valor da cruz. Então, a Maria Sima, ela coloca para a gente que é muito importante a gente também fazer o caminho de rezar os 7 Pai Nosso de Santa Brígida, que é um caminho que vai nos fazendo crescer na dimensão de adorar a Santa Cruz do Senhor, de fazer o batismo do sangue de Jesus Cristo todos os dias, rezando por 12 anos os 7 Pai Nosso Santa Brígida. A gente tem um avanço muito grande na nossa espiritualidade de cruz, porque
a gente não quer nem ouvir mais falar da cruz. Cruz, irmã. E eu digo para vocês, nós vamos quebrar muito o conceito do que é cruz, porque às vezes a gente acha, casou com um marido difícil, ele todo dia nos dá trabalho, a gente acha que isso é cruz. Só que a cruz, ela tem uma profundidade muito maior teologicamente. Cruz significa abandonar tudo nas mãos do Senhor. Cruz significa entrega absoluta. Se eu não entrego aquele marido para Deus, se eu não entendo que ele também é um caminho para a minha santificação, para o meu aperfeiçoamento da minha fé, essa cruz também, ela não tem valor nenhum. Eu sofro e não dou a direção do meu sofrimento, e por isso ele nunca me dá de volta a glória, a Páscoa, a redenção. Então eu preciso também entender o valor da cruz. O que é a cruz? Cruz não é estar aqui, talvez aguentando este irmão todo dia, que é difícil. Tem algumas pessoas na comunidade que sempre serão difíceis, e não adianta você se livrar delas, porque mais para frente você vai pegar pessoas mais difíceis do que aquela. Então permaneça onde você está. Como diz a palavra de Deus hoje, Deus é o nosso Deus, e nós seremos o povo dele. Deus colocou uma terra para desenvolver as habilidades desse povo israelita. Deus colocou essa terra que se chama Terra Comunidade Naiote, para desenvolver as habilidades e o caminho de santidade de cada um de vocês. Ah, irmã, está difícil aqui, vou seguir outro caminho. Você pode até seguir, mas eu digo para você, se teu lugar é aqui, e você quer seguir outro caminho para fugir da cruz, você vai encontrar muito mais cruz em outro caminho. Pode ter certeza disso. Então, melhor coisa é a perseverança. E por isso que Deus disse de forma bem clara: quem perseverar até o fim vai ser salvo. Porque tem muita gente dentro da igreja que fala bonito, prega bonito, canta bonito, reza bonito, mas não é testemunho, mas não persevera em nada. Então, Deus, Ele diz que o céu é dos perseverantes. E mesmo que você não aceita tudo, mas você está trabalhando, você está deixando Deus te moldar, você está desejoso do céu neste lugar. Então, se você crê que um dia o Espírito Santo moveu o Toninho, a esposa dele, para poder dar a este lugar um lugar de salvar almas, e se você acreditou que é Deus que moveu ele, então você não está aqui pelo Toninho, pela esposa, você está aqui por causa de Deus. E quando a gente está aqui por causa de Deus, aconteça o que acontecer, eu permaneço com Deus. Deus é meu amigo, Deus está comigo. Então a maior virtude de um ser humano é o exercício da perseverança, é o exercício da oração, é o exercício do louvor. E quanto mais eu vou louvando o Senhor, quanto mais eu vou bendizendo Ele, mais eu vou crescendo na dimensão do prazer espiritual. É necessário também sentir a alegria daquilo que a gente faz, e este é um sinal visível de quem se entregou de verdade nas mãos do Senhor. Veja a Virgem Maria, quando ela se entregou de verdade, quando ela se abandonou, quando ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, o que aconteceu com Nossa Senhora? O coração dela cantou magnífica, o coração dela exultou de alegria. Então, se eu estou num lugar me arrastando, é porque a minha entrega não foi verdadeira ainda. Pode ver quando tem alguém no hospital muito mal, e você faz uma entrega daquela pessoa verdadeira, Deus a leva para o céu, ou Deus tira ela do hospital e devolve para você. Dá uma às duas. Então, eu preciso entender que a minha entrega não pode ser falsa. Eu não estou aqui para passar um tempo, eu estou aqui para construir dentro do meu ser um castelo, onde o rei vai morar, onde o rei vai reger aquilo que ele quer.
Então, eu preciso entender que tudo que eu faço não é para minha glória, mas é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. Então é muito melhor obedecer, meus amados, do que ter que dar ordens. Entenda isso, porque a obediência é uma chave que abre com facilidade a porta do céu. Então vamos entender o verbo da cruz. Nós precisamos entender o sentido da cruz. Para poder se render à vontade de Deus, eu preciso ter conhecimento do que é a cruz. E nós vamos viver muito isso de agora para frente. Não se iluda. Deus está trabalhando na história de cada um. E feliz de quem hoje está engajado como vocês, numa comunidade de aliança. Porque sozinhos nós não vamos conseguir dar conta de tantas provações que está por vir. Nós precisamos estar amparados, guardados dentro do coração de Deus, em comunidade com meu irmão. Então veja, o verbo da cruz é loucura, diz São Paulo. Talvez para muitos, vocês estarem aqui agora de manhã, é loucura, não precisa de tudo isso. Para aqueles que se perdem, diz 1 Coríntios 1:18, entretanto, no meio daqueles para quem a cruz foi loucura e escândalo, houve ascetas e religiosos que tinham desenvolvido uma filosofia do sofrimento e cultivaram o desprezo de si mesmo. Há, pois, nesse verbo da cruz, muito mais do que a aceitação do sofrimento ou a prática da abnegação. A cruz é algo de positivo. É a primeira coisa que eu preciso entender. Cruz é algo de positivo. Cruz é sinal da minha vitória. Então eu não posso ver a cruz como uma coisa negativa da minha vida. Então, é mais do que a morte. O verbo da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que são salvos, ele é a força de Deus. 1 Coríntios 1:18. Eu preciso estar mais atento, como servo do Senhor, o que Deus está falando neste tempo para a comunidade, através de quem vem pregar aqui, através de quem talvez dá uma formação. Então, uma das coisas que eu observo muito do nosso povo, perdeu-se o hábito de escrever. Ninguém escreve mais nada. E este é um caminho doloroso, porque eu sinto que o que você está escrevendo vai ser o teu alimento no futuro. Não se iluda. Não pense que vocês vão ter canal de internet para sempre. Vai haver um tempo que vai faltar. Vai haver um tempo que o teu alimento, meu filho, é o que você está hoje escrevendo, guardando. Você está sendo aquele provedor da tua alma. Então, este é um tempo de você comprar bons livros. Este é um tempo de você formar uma biblioteca católica na tua casa. Este é um tempo de você armazenar o alimento espiritual. Por quê? Porque você vai ter vontade de comprar até mesmo um CD de música, não vai ter. Essa é a verdade. Você vai querer talvez entrar no Spotify, não vai ter. Os tempos que estão por vir não serão tempos fáceis, mas Deus está preparando um povo esperto, um povo que vai se tornar luz do meio da escuridão de muitos. Mas esse tempo, quanto menos celular você tiver, melhor. Invista nas leituras. Compre os livros da patrística da igreja, para ter maturidade na tua fé. O que é o livro da patrística da igreja? É os primeiros santos que absorveram de Jesus, da pessoa de Jesus. É necessário ler um Santo Irineu. É necessário entrar lá e ler a Suma de São Tomás de Aquino. É um tempo que nós precisamos de coisas mais fortes entrando
dentro da nossa vida. É um tempo que nós temos que renunciar à preguiça e tanto tempo desperdiçado nas redes sociais, para poder se formar dentro da dimensão do Espírito Santo. Nós não podemos mais administrar o nosso tempo de qualquer jeito. É um tempo de você administrar o tempo com muita nobreza. Então, nós precisamos dobrar o joelho para adorar mais o Senhor. Precisamos ir à missa diariamente. Irmã, não tem todos os dias? Então, pelo menos deseje ardentemente dentro do teu coração de estar na missa. Rezar um rosário todo dia. É um tempo de se fazer muita oração da via sacra. Oração que nem todo mundo gosta de fazer. Mas é um tempo de se aprofundar na linguagem da cruz. É um tempo de conhecer quem é Jesus de fato. A gente que só quer conhecer Jesus ressuscitado, mas a gente não quer conhecer Jesus crucificado, a gente não quer conhecer Jesus na agonia. Então, após neste verbo da cruz, muito mais do que a aceitação do sofrimento ou a prática da abnegação, a cruz então é um caminho que gera força para a minha vida. O cristão não deve limitar-se a aceitar o sofrimento, ele deve ainda torná-lo santo. Não adianta só eu dizer: nossa, esse caminho está me fazendo sofrer muito. Se eu reclamo dele, se eu fico lamuriando, então isso não serve de nada. O teu sofrimento é perdido, meu irmão. Tanto é perdido que basta olhar para a cruz. Tinha 2 ladrões sendo crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Entretanto, um não reconheceu o senhorio de Jesus, não serviu de nada o sofrimento. O outro reconheceu o senhorio de Jesus, ele deu direção para a sua dor, ele encontrou com o Senhor, ele pediu ajuda, ele pediu que lembrasse dele no paraíso, e isso sim, deu um céu para ele. Sofrer sem dar uma direção para o sofrimento serve de nada. Por isso que eu quero que vocês leiam o livro da Maria Sima, para vocês crescerem. Então, eu pegar essa caixa de som com amor, eu vou ajudar com amor. Ninguém está pedindo para eu fazer, eu vou pegar com amor. Isso rende para nós eternidade. Fazer um caminho de sacrifício é sacrifício. Chegar aqui, pôr todas as cadeiras no lugar, eu vou fazer, porque eu quero acumular pedras preciosas no meu céu. Então, o amor é o elemento principal para eu poder render o céu para mim e para os meus irmãos. Então, só aceitar o sofrimento, tá bom, Senhor, eu estou aqui na cama, com dor, sofrendo, eu aceito, mas no coração eu reclamo, no coração eu estou triste, e tristeza matou a muitos, diz a palavra de Eclesiástico. Um sinal visível de um santo é a alegria, é fazer com a alegria. Esta é a vitamina D espiritual que eu preciso ter dentro de mim. Quando me falta vitamina D do meu corpo, me leva sempre a uma tristeza, um desânimo, não tenho força para nada. Então eu tenho que ter reposição da vitamina D3. A mesma coisa é a espiritualidade. Quando me bate um desânimo espiritual, eu preciso de vitamina D3 espiritual. Eu preciso do sangue de Jesus, eu preciso do corpo de Jesus, eu preciso de tudo que Jesus tem para me dar. Então, crescer, para que seja o meu sofrimento um caminho de santidade. O meu sofrimento tem que me fazer melhor. O meu sofrimento tem que render também Páscoa para a vida de alguém. Portanto, nada pode, tão facilmente como o sofrimento, ser privado dessa qualidade. Simplesmente aceito. O sofrimento não faz nada por nossas almas, a não ser, talvez, endurecê-las. Mas paciência só não é santificação.
O verdadeiro ascetismo não é um simples culto da força. Podemos renegar a nós mesmos pelo pior dos motivos e acabar na maior das complacências pessoais com essa abnegação. O sofrimento, então, é consagrado a Deus pela fé. Entender todo sofrimento que eu ainda tenho que viver nesta terra é consagrado a Deus pela fé. Por isso que diz, a fé é tudo. A fé é o fundamento daquilo que não se vê. Eu preciso ter fé em Deus. Eu preciso crer que Deus usa de alguém para poder dar direção para a minha vida. Então, o sofrimento é consagrado a Deus pela fé. Não uma fé no sofrimento, mas uma fé em Deus. Vocês estão entendendo? São capazes de entender isso? Eu não tenho fé no sofrimento, eu tenho fé em Deus. Se Deus permite que eu passe por esta via cruz de uma doença, de uma perca de emprego, de um sofrimento com o patrão e assim por diante, eu preciso então crescer na minha fé com Deus. Se Deus me permite, Deus me dará também a graça dele para suportar, para levar a vida de uma forma harmoniosa, de uma forma mais orante, com mais intensidade. Rezar com a dor, rezar com aquilo que eu não entendo, é virtude dos santos. Então, quando eu entendo isso, aceitar o sofrimento estoicamente, receber o fardo de uma necessidade fatal, inevitável, incompreensível, e levá-lo com coragem, não é consagração alguma. Eu preciso então entender que o verdadeiro sentido da dor, do sofrimento, eu preciso chegar no ponto da vontade de Deus, da aceitação do querer de Deus. Homens, há que acreditam no poder e no valor do sofrimento, mas a sua crença é uma ilusão. O sofrimento não possui por si mesmo qualquer força ou valor. Ele só vale com a prova da fé. Pode ver, nós tivemos agora a Luciana, uma intercessora que caminhava com a gente, uma consagrada leiga da copiosa redenção. A Luciana é um dos exemplos que eu tenho de fé para dizer para você. É onde ela chegou a entender o valor da cruz. Ela adquiriu um câncer entre o ouvido e o nariz, e esse câncer é maligno. E de repente, uma menina que atendia muitas pessoas, ela acordava todo dia 3 horas da manhã, rezava o terço da misericórdia, o rosário. Fazia 12 anos que ela rezava 1000 Ave Maria todos os dias. Todos os dias. Talvez você possa perguntar, como uma pessoa dessa pode adquirir uma doença dessa? Meus amados, as perguntas nunca vão ter resposta. Entendam isso. Mas para quê? Para que o Senhor permitiu? Com certeza são vários fatores. Se você estudar o que leva uma pessoa a desenvolver um câncer, é questão de alimentação, é questão emocional, é questão de herança da família. São vários motivos que levam a pessoa a desenvolver as células cancerígenas que estão dentro de nós. Uma pessoa que já é propensa para isso, e de repente fuma muito, vai desenvolver um câncer de pulmão, e assim por diante. Não cabe a nós questionar os motivos. Uma menina que renunciou à carne há muitos anos, porque Deus pediu para ela que não comesse mais carne. Então a vida da Luciana era uma vida de muita saúde, saudável. Ela comia, fazia muito jejum, muita penitência, tinha uma vida muito voltada para Deus, comungava Jesus todos os dias. Mas Deus permitiu, entenda isso. Deus não dá doença porque Deus é amor.
mas Deus permite, os fatores são inúmeros. Então, só que ela adquiriu esse câncer, e o câncer foi deformando ela. Primeira coisa que o câncer roubou dela, a graça dela escutar, a graça dela enxergar, ela ficou cega, a graça dela falar, dela comer. E mesmo assim, eu ia visitar a Luciana, ela tinha um terço na mão, que ela não desgrudava 1 minuto. Você via que com todas essas situações, ela estava ali, na cruz, rezando o terço, confiante que Deus iria operar um milagre na vida dela, que Deus iria curar ela, e Deus curou. A gente precisa entender a forma que Deus cura. Não foi uma cura para ficar aqui. Porque às vezes a gente briga com Deus, nossa, eu clamei, eu pedi, eu implorei, o povo rezou. Nós estávamos rezando 40 dias de Pai Nosso pela Luciana, para que Deus fizesse a vontade dEle, não a minha, mas a vontade dEle. E houve uma entrega muito grande nas mãos de Deus. A gente não pode ser egoísta e humano, de querer a pessoa perto e junto com a gente. A gente tem que fazer a vontade de Deus de verdade, e deixar que Deus escreva a história com o sangue dEle, do jeito dEle. Bem, para a glória de Deus, ela faleceu agora, e Deus, creio eu, que tem uma adoradora perpétua no céu. Mas isso é fé. Diante de todo esse quadro, ela não perdeu a fé, ela não perdeu a esperança. E fé é isso. Porque tem gente que diz que tem fé, mas na hora que Deus permite uma prova assim, de levar um filho, de levar um esposo, a pessoa se revolta com Deus, não quer mais saber de Deus. Rezei tanto, Deus não me escutou. Deus escuta, mas do jeito dEle. O mais bonito é fazer a vontade de Deus, do jeito dEle. Então, quando eu entendo isso, Ele só como prova da fé. Que acontece se a nossa fé naufraga na provação? Será bom então de sofrer? E se entramos no sofrimento com uma grande fé no mesmo, para acabar descobrindo que o sofrimento nos destrói? Acreditar no sofrimento é orgulho, mas sofrer acreditando em Deus é humildade. Vamos repetir isso? Vocês são capazes de repetir o que eu falei? A gente vive num mundo de tanta dispersão, que a gente fala uma coisa e às vezes a pessoa não consegue gravar nenhuma palavra. Então, feliz de quem anota, né? Porque nessa hora não passa aperto. Vou repetir de novo. Acreditar no sofrimento é orgulho, mas sofrer acreditando em Deus é humildade. Fala isso para o teu irmão agora. É este o caminho, gente, é muito mais profundo. Quando a gente tem uma formação assim, a gente entende que a profundidade da cruz, ela é muito além daquilo que eu posso entender. Pois o orgulho pode dizer-nos que somos assaz forte para sofrer, e que o sofrimento é bom para nós, porque somos bons. A humildade, esta nos ensina que o sofrimento é um mal que temos sempre de esperar e ver na nossa vida, por causa do mal que existe no fundo de nós mesmos. Mas a fé também sabe que a misericórdia de Deus é dada àqueles que o procuram sofrendo, e que por sua graça vencemos o mal com o bem. O sofrimento então torna-se acidentalmente bom, pelo bem que Ele nos faz receber. Mas abundante da misericórdia de Deus, não é por si mesmo que Ele nos torna bons, mas por nos dar ocasião de passar a melhores do que somos. Então, o que consagramos a Deus no sofrimento não é Ele mesmo, mas o nosso próprio eu. Então, o que nós vamos aprender aqui com Tomás Merton?
que coloca neste livro: o homem é uma ilha. Nós vamos entender o seguinte: sofrer com esta dimensão, que o sofrimento é uma escola que me forma, que me ensina a enxergar quem eu sou, que esse sofrimento com certeza tem uma raiz da maldade que existe em mim. Quando eu entendo desta forma que este sofrimento está dando a graça também sofrer, quando eu aceito o sofrimento, quando eu tenho fé que Deus é o Senhor desse sofrimento, quando eu tenho humildade para enxergar que desse sofrimento Deus vai tirar um bem maior, então eu vou crescendo nesta escola da cruz, que eu sou uma pessoa preparada, sou um soldado que foi marcado pela marca do batismo, para levar uma vida com a dimensão da eternidade. Agora, pregando no Canadá eu vou ano que vem, pregando em Califórnia, eu tive uma experiência com uma mãe que me levou para adorar Jesus. Eu vejo que os verdadeiros amigos são esses, que se preocupam em dar uma missa, dar adoração, nos levar para a oração. E a gente andou bons quilômetros para chegar numa igreja para adorar Jesus. Mas ela me disse uma coisa no meio do caminho que eu fiquei muito impressionada. Ela disse assim: eu tenho um filho de 12 anos e um de 15. Eu disse para os meus filhos o seguinte: meus filhos, vocês estão vendo o que está acontecendo agora no mundo, a guerra. E se de repente essa guerra fosse aqui na Califórnia, e esses caras chegassem e colocassem a arma na cabeça de vocês e dissessem para vocês: nega o Cristo de vocês, para que vocês continuem tendo vida. Eu quero ensinar para vocês o que vocês têm que fazer. Uma mãe formando seus filhos. Eu quero que vocês olhem para esses caras e digam para eles: eu não nego Cristo, porque morrer é viver para sempre no paraíso. Eu fico, pode me matar, porque eu não vou negar o meu Cristo. Aí ela olhou para os filhos e falou: filho, vocês seriam capazes de dizer isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? E eles disseram: nós entendemos. Nós vamos dizer que nós não negamos o Cristo, aquele que a senhora nos deu como um credo na nossa vida. Será que nós estamos dando esse tipo de formação para as pessoas que chegam até nós? Ah, irmã, mas se eu apertar um pouco na minha comunidade, não vai sobrar ninguém. Eu escutei isso de um bispo outro dia. Irmã, se eu cobrar um pouco dos meus padres, eu não vou ter nenhum padre na diocese, todos vão abandonar. Mas eu quero dizer para você as palavras do Papa Bento XVI: a igreja não vai ter uma multidão de agora para frente, vai sobrar poucos. Eu espero estar no meio desses poucos, porque a maioria vai trair o Senhor, e nós precisamos formar gente mais forte. Santa Teresa dizia: Senhor, me dê o dom da fortaleza para eu não te ofender. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês têm o jejum de Esther de 3 dias, que já aumentou para 5, daqui a pouco vai aumentar para 7, em nome de Jesus, porque o 7 é o dom perfeito. Mas irmã, mas feliz de vocês, eu não tenho dúvida do meu coração, que quem está sendo forjado com jejum, não vai passar aperto quando a comida faltar. Para mim, Deus está treinando com o nosso jejum, porque no tempo difícil, quando faltar mesmo o alimento, você vai estar preparado, o teu corpo vai estar disciplinado para viver dentro da dimensão de Deus. Então, jejum de Daniel de 21 dias, jejum de Daniel só de legumes 10 dias, que é o jejum do capítulo 1 de Daniel. Jejum assim como Deus nos ensina na palavra,
Deus já falava para o povo ter força, tinha que fazer 7 dias o jejum, está lá em Êxodo, jejum de pão ázimo, para dar conta de viver dentro da dimensão do querer de Deus. Então, meus filhos, não criem ilusão que vocês vieram para uma comunidade para poder dizer: eu sou da comunidade Naiote. Não, você é de Jesus Cristo, filho de Davi, e esse Deus te ensina a ser um homem e uma mulher forte. Eu sempre digo numa frase que Deus me deu: Deus treina os melhores soldados para os piores combates. Não pense em você que Deus está te dando esse caminho para viver uma vida fácil. Não, aqui você vai ser treinado o tempo todo para olhar para o irmão e sorrir para o irmão, a amar o irmão. E aquele que você não gosta, bate o olho, não gosta, é você. Diz Santa Catarina de Sena no livro Diálogo, que eu vejo no outro aquilo que eu tenho dentro de mim mesmo, como um espelho que reflete. Então começa a olhar as pessoas da comunidade que você não gosta, é tudo você mesma. Então quem tem que trabalhar? Você. Quando a gente está resolvido, quando a gente está trabalhado dentro da gente, a gente olha para todo mundo e a gente ama as pessoas, e por mais que elas façam coisa errada, a gente vê que é um limite dela, a gente não aprisiona a vida nela. E vou dizer uma coisa que o meu fundador diz para nós: olha, você sempre vai ter na vida 10%, preste atenção, 10% que vai falar muito bem de você, só 10%. Você sempre vai ter na vida 10% que vai falar muito mal de você. Então já vai se adaptando. 10% vai falar bem, mas 10% vai falar muito mal. E 80% não está nem aí com a tua vida, nem sabe que você existe. Então, aprisiona a tua vida em Jesus Cristo. Coloca toda a tua esperança em Deus. Porque se a pessoa falhar na comunidade, Deus jamais vai falhar com você. Deus é 100% certo, Deus é 100% amor, Deus é 100% alegria. Então aprisiona a tua vida em Deus, busque Deus de todo o teu coração, coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Não deposite as tuas esperanças em homem, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia em outro homem. Os homens falham, pessoas da igreja falham, padres falham, irmãs falham, mas Deus permanece. Então você está aqui por quem? Por Jesus, o filho de Davi. Ah, irmã, comecei a conviver melhor com aquela pessoa, mas eu me decepcionei. Não, você não pode decepcionar com ninguém quando você tem Deus na frente. Deus te ama tanto, esse amor tem que entrar dentro de você. As pessoas nos frustram, sim, mas quando eu estou inserido dentro dessa vontade de Deus, como diz a palavra: tirarei o coração de pedra, colocar-vos-ei um coração novo, sensível, um coração cheio de graça, um coração cheio de louvor. Vai fazer o teu trabalho com muito amor. Se o teu trabalho é cozinhar, minha filha, evangelize ali, reze enquanto você está cozinhando, lança o Espírito Santo naquela comida, para quem comer ser embriagado do poder, do amor de Deus. Se a sua missão é limpar o banheiro, limpe com o sangue de Jesus, para quando alguém pisar naquele banheiro, sejam tocadas pelo Espírito Santo, sejam convertidas. Adianta ficar limpando o banheiro, reclamando que o povo sujou demais? Não. Eu lembro de um cardeal que contou um testemunho, fiquei muito comovida. Ele disse: eu faço as coisas para Deus ver, porque aquilo que as pessoas vê não é mérito nenhum de crescimento para mim. Quando eu entro no banheiro de avião, sempre é uma desordem. O que eu faço? Pego todos os papéis que estão caindo no chão, limpo, seco a pia daquele banheiro, preparo aquele banheiro para a próxima pessoa que vai entrar. E falo para o Senhor, que essa próxima pessoa que vai entrar,
elas sejam tocadas pelo teu amor. Que esse pequeno gesto que eu fiz aqui reverta em graça para esta pessoa. Isso é não desperdiçar nada do que a vida lhe oferece. Amém, igreja? Eu já passei do meu tempo, até porque eu ainda tenho que ir para Rubiataba, mas eu quero que você fique de pé agora, neste momento. Quero encerrar este momento, e eu quero pedir para vocês um caminho maravilhoso para a gente crescer, é retiro de silêncio. Na pandemia eu comecei os grupos de retiro de silêncio para 20 pessoas, só 20. Eu, Amanda, temos uma equipe montada para dar esse retiro de silêncio, onde a pessoa fica 5 dias. Os leigos, padre, irmã, fica 5 dias lá em silêncio. 5 dias. De segunda a sexta. Eu vou dizer para você, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque hoje eu estou formando gente que entende que muito melhor é ser discípulo do que apóstolo. A gente precisa parar a vida para escutar Deus, para saber quem a gente é neste mundo. Porque muitas vezes a gente dá muitos passos errados, conforme a nossa cabeça. A única forma de saber se uma coisa é de Deus, em primeiro lugar, é o tempo. Eu aprendi isso. Irmão, eu quero muito fazer uma obra de Deus. Tempo e oração. Se uma pessoa quer montar uma comunidade do dia para a noite, não funciona no plano de Deus. Aquilo vai acabar em nada. Primeiro, reza e forma um povo. Deus vai mandar o povo. Depois, você dá andamento dentro do projeto de Deus. Senão, meus filhos, tem muita gente aí agindo pelo humano. Isso não funciona, não dá certo. As coisas de Deus passam pela prova do tempo. E quanto mais se espera, mais acertado é o discernimento. Então, não queira fazer as coisas do dia para a noite. Reze. Dá tempo para aquilo. Deixa Deus conduzir do jeito dele. Veja um padre Jonas na vida. Ele deu tempo, ele formou, ele morreu, e a obra continua. Porque aquilo que é de Deus não se para, ela prossegue. Assim é cada obra na igreja. Quantas obras, veja a obra de São Francisco de Assis. Ele fundou na oração, no tempo de Deus, na espera de Deus. Ele morreu há quantos anos? E a obra prossegue. O que é de Deus não para na gente. Deus dá andamento do jeito dele. Ele coloca as pessoas da forma dele. Foi Deus que escolheu vocês para estar nesta comunidade. Foi uma escolha do Espírito Santo. Não é uma escolha tua. E por isso agora, sejam fiel nesta obra. Dê passo concreto nela. Seja perseverante. Doa a tua vida para Deus nela. E você vai ver quantas bênçãos virá para a tua descendência. Então, coloque a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos.